Vou ler uma passagem. Está bem. As pessoas não podem mudar o próprio caráter. Elas devem submeter-se ao julgamento e castigo e ao sofrimento e refinamento das palavras de Deus. Ou o tratamento, a disciplina e a poda pelas suas palavras. Só então elas podem alcançar a obediência e a fidelidade a Deus, e não mais ser superficiais para com Ele. É sob o refinamento das palavras de Deus que o caráter das pessoas muda. Só por meio da exposição, julgamento, disciplina e do tratamento de suas palavras, elas não ousarão mais agir precipitadamente. Mas, em vez disso, se tornarão firmes e controladas. O ponto mais importante é que elas são capazes de se submeterem às palavras atuais e à obra de Deus. E ainda que ela não esteja em concordância com as noções humanas, elas conseguem deixar essas noções de lado e se submeter voluntariamente. Amém. Amém. As palavras de Deus são muito práticas. Graças a Deus. Sem seu julgamento, sua poda e tratamento para conosco, não conseguiríamos transformar nosso caráter satânico, nem viver uma humanidade normal. Eu era muito arrogante. No trabalho, eu sempre me sentia mais capaz e melhor do que os outros. Achava que todos deveriam me ouvir. Ao ganhar fé, esse caráter arrogante se revelou muito. Eu queria ter a palavra final em tudo. Dava broncas e constrangia os outros. Era sufocante e doloroso para os meus irmãos. Foi só quando Deus me julgou, castigou, podou e tratou que compreendi minha natureza arrogante. E fui capaz de me arrepender e me odiar. Depois, passei a ser mais discreta ao interagir e coordenar os outros para cumprir os deveres. Aprendi a buscar a verdade e aceitar sugestões. Foi quando vivi um pouco de semelhança humana. Graças a Deus. Eu lembro que, em 2015, fui eleita líder da igreja. Eu me sentia feliz na época. Eu pensava, por tantas pessoas terem votado em mim, isso mostra que eu sou a melhor aqui. Vou ter de me esforçar para cumprir meu dever, para os irmãos verem que não escolheram a pessoa errada. Depois disso, eu me mantinha sempre ocupada. Sempre que eu via algum irmão com problemas, eu procurava passagens relevantes para comunicar e resolver os problemas. O tempo passou e a nossa vida da igreja tinha melhorado um pouco. Ainda havia muito trabalho na igreja, mas eu conseguia dar conta de tudo, de forma ordenada. Quando vi que a vida na nossa igreja estava um pouco melhor do que em outras igrejas, fiquei muito contente. Os líderes viram que a obra da nossa igreja ia tão bem que fizeram outras igrejas pegarem nosso manual emprestado. Além disso, a igreja tinha obras importantes e queria muito que eu participasse. Eu pensei, até os líderes me consideram e exaltam minha capacidade. Parece que o meu calibre não é mau e é melhor do que o da maioria. Antes que eu percebesse, eu tinha ficado convencida. Sentia que podia fazer tudo e que sabia tudo. E se os colegas davam alguma sugestão, eu quase nem ouvia. Sempre me senti superior a eles e ficava dando ordens e ordens. Quando não faziam o que eu queria, eu só sabia criticá-los e dar bronca. Uma vez, uma irmã com quem eu coordenava ia responder uma pergunta. Ela apresentou dificuldade e quis discutir a pergunta. Eu pensei, o que tem para discutir? Não é difícil, por isso deixei você responder para treinar. Se não consegue resolver algo tão simples, não serve para o trabalho. Se fosse eu, já teria resolvido. E falei com um tom arrogante. Pode deixar que eu respondo. A irmã se sentiu reprimida por mim. E quando se deparava com problemas, não me pedia ajuda. Houve uma outra vez, quando recomendei a irmã Wang para um dever. A irmã Chen sugeriu. Esse dever é importante. Precisamos saber como a irmã Wang se comporta normalmente antes de termos certeza. Me senti um pouco ofendida. Eu pensei, já realizei várias tarefas como essa e você acha que eu não sei? Além disso, sempre estou em contato com ela. Como diz que eu não a conheço? Quer que eu pergunte a todos sobre ela? Isso não vai atrasar tudo. Eu disse com firmeza, pare de perder tempo e vamos em frente. Vendo como fui insistente, a irmã Chen se calou. Vi que ela ficou um pouco constrangida na hora.
mas não me importei. Depois, sempre que um irmão sugeria algo, eu achava que não era bom nem maduro. Usava várias desculpas para rejeitar seus pontos de vista e expressava o que eu achava ser ideias brilhantes, tentando forçar todos a fazer o que eu dizia. Com o tempo, todos ficaram constrangidos e, ao discutir sobre o trabalho, tendiam a ficar quietos. Depois, eu mal discutia com eles, achando que era só uma formalidade e perda de tempo. E assim, eu fazia meu dever com o meu caráter arrogante e ficava mais impaciente e arbitrária. Uma vez, vi que um líder não era bem-sucedido no dever. Achei-o incapaz para o trabalho e que devia ser substituído. Discutir isso com meus colegas teria sido razoável. Mas mudei de ideia. Melhor deixar para lá. Depois de discutir, eles vão concordar comigo mesmo. E assim substituí o líder de equipe. Quando retornei, contei aos colegas o que tinha resolvido. Tomada de surpresa, a irmã Chen disse: houve alguns problemas com a obra daquele líder, mas ele é alguém que busca a verdade. Ele é crente há pouco e tem uma compreensão superficial da verdade. Teve deficiências e omissões nos deveres, mas é comum. Deveríamos ajudá-lo comunicando mais sobre a verdade. Substituí-lo assim não está alinhado com os princípios. Sim. Não convencida, eu retruquei. Só o substituí por ver que era incapaz de fazer obras práticas. Já lidei com isso. Está dizendo que eu não sei discernir? Vendo que eu não ia ceder à irmã Chen, não disse mais nada. Mais tarde, meus colegas pararam para avaliar o problema. Decidiram que eu não seguia o princípio naquilo e reintegraram os deveres daquele líder. A obra da equipe foi interrompida por conta dos deveres serem passados de um lado para o outro. E fiquei encabulada àquela altura. Eu fui arrogante e não agi de acordo com o princípio. Mas ainda assim não fui atrás da verdade e nem fiz uma autorreflexão. Um mês depois, a igreja tinha uma obra importante. E alguém apropriado seria escolhido do nosso grupo de colegas. Eu fiquei feliz na época, sentindo que, em termos de calibre e experiência, eu era melhor do que os outros. Imaginei que votariam em mim. Para minha surpresa, quando anunciaram os resultados, não fui a escolhida. Não recebi um único voto. Aquilo foi um baque subitamente. Senti meu mundo virar de cabeça para baixo. Como aquilo aconteceu? Por que ninguém tinha votado em mim? Será que não tinham discernimento? Eu queria muito saber o motivo e pedi que me contassem quais eram os meus defeitos. A irmã Azul queria dizer algo, mas hesitou. Eu disse a eles: se viram que me faltou algo, digam, vamos conversar abertamente. E aí ela teve a coragem de dizer: eu acho você uma arrogante hipócrita, que não aceita sugestões. Você vive nos dando ordens. E sempre que estou com você, me sinto amedrontada e sufocada. Outra irmã concordou e disse: você também me sufoca. É arrogante e se sente superior a todos. É como se fosse a única capaz de assumir a obra, como se pudesse fazer tudo. E você acha que ninguém mais é capaz de fazer nada. A irmã Chen acrescentou: você é muito convencida e não busca a verdade na sua obra. Não aceita as opiniões dos outros e acha que deve ter a palavra final em tudo. Você decide as coisas arbitrariamente. Uma a uma, as irmãs disseram que eu era arrogante e que eu as constrangia. Não querendo aceitar isso, pensei: vocês dizem que sou arrogante e constranjo vocês. Por que não admitem que também não assumem a responsabilidade pelo dever? Pois bem, daqui para frente não vou falar mais nada. Façam o que quiserem. Naquela noite, me revirei na cama, sem conseguir dormir. Sempre julguei ter bom calibre e ser obreira capaz. Era normal ser um pouco arrogante.
Meus irmãos e irmãs não deveriam me achar tão ruim. Nunca imaginei que me viam daquela maneira tão arrogante e irracional. Quem diria que se sentiam tão sufocados e magoados? Quanto mais eu pensava, mais triste ficava. Meus irmãos sentiam desgosto e aversão a mim. Eu me senti como um rato da rua, odiada e desprezada pelos outros. Deus nunca salvaria alguém como eu. Fiquei negativa. Em minha angústia, orei a Deus sem parar. Deus, eu estou sentindo muita dor e não sei como vivenciar isso. Por favor, me ilumina, para eu entender tua vontade. Na manhã seguinte, liguei meu computador e escutei esta leitura das palavras. Ter falhado e caído muitas vezes não é uma coisa ruim. Tampouco é ser exposto. Se você foi tratado, podado ou exposto, você deve sempre se lembrar disto. Ser exposto não significa que você está sendo condenado. Ser exposto é algo bom. É a sua melhor oportunidade de conhecer a si mesmo. E pode lhe trazer uma virada em sua experiência de vida. Sem isso, você não possuirá a oportunidade, a condição e nem o contexto para ser capaz de alcançar um entendimento da verdade de sua corrupção. Se você puder vir a conhecer as coisas dentro de você, todos aqueles aspectos escondidos profundamente dentro de você, que são duros de reconhecer e difíceis de desenterrar, então isso será uma coisa boa. Tornar-se capaz de verdadeiramente conhecer a si mesmo é a melhor oportunidade de você corrigir seus rumos e se tornar uma pessoa nova. É a melhor oportunidade de você obter uma vida nova. Quando conhecer a si mesmo de verdade, você será capaz de ver que, quando a verdade se torna sua vida, ela é realmente uma coisa preciosa. E você terá sede da verdade e entrará na realidade. Isso é uma coisa tão maravilhosa. Se você conseguir aproveitar essa oportunidade e refletir honestamente sobre si mesmo e ganhar um conhecimento genuíno de si mesmo sempre que você cair ou falhar, então, em meio à negatividade e fraqueza, você será capaz de se levantar de novo. Uma vez que você tiver ultrapassado esse limiar, você será capaz de tomar um grande passo à frente e entrar na realidade da verdade. Amém. 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 Fiquei emocionada e ponderei as palavras de Deus. Eu comecei a chorar sem parar. Eu senti que, ao criar esse tipo de ambiente, no qual meus irmãos me podaram e lidaram comigo tão duramente, Deus não estava me eliminando ou envergonhando de propósito. Verdade. Antes, já que fui mesmo tão arrogante e teimosa, Deus usou isso como castigo para me despertar e me forçar a refletir na última hora, para me arrepender e mudar. Amém. Foi Deus me salvando. Exatamente. Amém. Notando isso, me senti liberta e parei de interpretar Deus errado. Orei disposta a usar essa chance para refletir sobre mim e me conhecer. Graças a Deus. Depois, procurei passagens nas quais Deus fala sobre o caráter arrogante do homem. Deus diz: se você realmente possui a verdade em seu interior, a senda que trilhar será naturalmente a correta. Sem a verdade, é fácil praticar o mal, e você o praticará a despeito de si mesmo. Por exemplo, se você tivesse arrogância e presunção, acharia impossível abster-se de desafiar Deus. Você se sentiria compelido a desafiá-lo. Não faria isso de propósito. Você o faria sob o domínio de sua natureza arrogante e vaidosa. Sua arrogância e vaidade fariam com que você desprezasse a Deus e o visse como um ser sem importância. Fariam você se exaltar, colocar-se constantemente na vitrine. E, finalmente, fariam você se sentar no lugar de Deus e dar testemunho de si mesmo. No fim, você transformaria as próprias ideias, os próprios pensamentos e as próprias noções em verdades a serem adoradas. Veja quanto mal é feito pelas pessoas sob o domínio da natureza arrogante e vaidosa delas. A arrogância é a raiz do caráter corrupto do homem. Quanto mais arrogantes, mais sujeitas as pessoas ficam a resistir a Deus. O quanto esse problema é sério? As pessoas com caráter arrogante não só consideram todas as outras inferiores a elas, como também, o pior de tudo, são até condescendentes para com Deus.
Embora algumas pessoas externamente pareçam acreditar em Deus e segui-lo, elas não o tratam como Deus de modo algum. Sempre sentem que possuem a verdade e pensam que elas são tudo no mundo. Essa é a essência e a raiz do caráter arrogante, e ele vem de Satanás. Portanto, o problema da arrogância precisa ser resolvido. Sentir que um é melhor que os outros. Esse é um caso trivial. A questão crítica é que o caráter arrogante de uma pessoa a impede de se submeter a Deus, seu governo e seus arranjos. Tal pessoa se sente sempre inclinada a competir com Deus pelo poder sobre os outros. Esse tipo de pessoa não reverencia a Deus nem um pouco, sem falar de amar a Deus ou submeter-se a Ele. Amém. 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 Ao ler isso, me senti infeliz, incômoda e um pouco assustada. Eu estava vivendo sob meu caráter arrogante. Não só constrangia e magoava as pessoas, incapaz de interagir com elas, mas principalmente não havia espaço para Deus no meu coração. E eu não o reverenciava. Eu fazia o mal e resistia a ele. Verdade. Pensei em como realizava meu dever como líder. Eu pensava ter calibre e ser capaz de cumprir o dever. Eu me superestimei demais. Quando eu trabalhava com os outros, sempre me achava superior a eles, dando-lhes ordens e os constrangendo. Quando meus colegas davam sugestões, eu nunca buscava os princípios da verdade. Pensava que, por ter experiência e um olho bom para as coisas, podia forçar os outros a fazer o que eu dizia. Era como se meu ponto de vista fosse a verdade, o padrão a que todos deveriam obedecer. Pior foi que eu constrangi os outros a ponto de não ousarem expressar suas opiniões. Mas eu estava sendo ignorante e pensando que os outros concordavam comigo. A autoconfiança nas minhas capacidades fez com que me colocasse acima dos irmãos sem saber, a ponto de substituir um líder sem discutir com meus colegas. Quando uma irmã abordou o assunto, eu refutei e discuti. Vi que tinha sido muito arrogante. Não tive reverência ou submissão a Deus. Nem tinha considerado se beneficiaria a obra de Deus. Eu tinha agido de forma arbitrária, de acordo com o meu caráter arrogante, interrompendo, assim, a obra da casa de Deus e causando muita mágoa aos meus irmãos e irmãs. Como o meu dever estava sendo cumprido? Em retrospecto, achava que eu era responsável na minha obra, mas não passava de uma ditadora arrogante, satisfazendo minha ganância por poder. Eu cometia o mal e resistia a Deus. Depois, eu me perguntei diversas vezes: como fui capaz de tanta arrogância que me pôs num caminho maligno de resistência a Deus? Foi só auto-refletindo que percebi que eu tinha sido dominada por venenos satânicos, como em todo o universo, só eu reino supremo, e destaque-se dos demais e honre seus antepassados. Desde que era criança, sempre gostei de dar ordens. Em tudo o que eu fazia, tentava fazer com que me ouvissem e girassem ao meu redor, com foco em mim. Parecia ser o único jeito de mostrar que eu era capaz. O único jeito de valer a pena viver. Agora descobri que, por ter vivido sob esses venenos satânicos, tinha perdido o controle da minha natureza arrogante e vivia sem a menor humanidade. Não só constrangi e magoei demais os outros, como também interrompi e atrapalhei a obra da igreja. Só então soube que, em todo o universo, só eu reino supremo e destaque-se dos demais e honre seus antepassados. Esses venenos de Satanás são falácias, são absurdos e malignos, e só corrompem e magoam as pessoas. É verdade. É verdade. Eu sempre pensei que ser superior e ter pessoas me orbitando era motivo para comemorar. Depois vi com clareza que viver sob esses venenos satânicos era como viver como um fantasma. Ninguém se aproximava de mim. Eu irritava os outros e Deus me desprezava. Esses foram os frutos amargos de viver sob os venenos de Satanás. Eu lembrei que, no princípio, o arcanjo tinha sido arrogante e, na tentativa de ser igual a Deus,
tentou controlar tudo. No final, ele ofendeu o caráter de Deus, foi amaldiçoado e abatido em pleno ar. Tendo constrangido meus irmãos e irmãs, e sempre pensado que os outros deveriam me ouvir, meu caráter não estava sendo igual ao do arcanjo? É verdade. Ao pensar assim, finalmente percebi como era assustador viver com um caráter arrogante. Se Deus não tivesse estabelecido esse ambiente para mim, eu ainda estaria cumprindo meu dever com base na arrogância. E não há como saber o mal que teria cometido, ofendendo o caráter de Deus e sendo punida. Depois de perceber isso, eu orei a Deus. Deus, não quero viver sob um caráter arrogante de resistir a ti. Quero buscar a verdade para resolver minha arrogância e me arrepender diante de ti. Amém. Eu li esse trecho das palavras de Deus. Uma natureza arrogante torna você teimoso. Quando tem esse caráter teimoso, as pessoas não tendem a ser voluntariosas? Como então você resolve a sua voluntariedade? Quando tem uma ideia, você a expõe e diz o que pensa e acredita sobre esse assunto. E depois se comunica com todos a respeito. Primeiro, você pode explicar a sua opinião e buscar a verdade. Esse é o primeiro passo a pôr em prática a fim de dominar esse caráter de voluntariedade. O segundo passo acontece quando outras pessoas dão opiniões divergentes. Que prática você pode adotar para não ser voluntarioso? Primeiro, precisa ter uma atitude de humildade, deixar de lado o que acredita ser certo e permitir que todos compartilhem. Embora acredite que seu caminho esteja correto, você não deveria continuar insistindo nele. Isso, antes de tudo, é uma espécie de avanço. Mostra uma atitude de buscar a verdade, de negar-se e de cumprir a vontade de Deus. Uma vez que tem essa atitude, ao mesmo tempo em que não se atém à sua opinião, você ora. Enquanto não distingue o certo do errado, você permite que Deus lhe revele e diga que coisa é a melhor e mais adequada a fazer. Quando todos se unem em comunhão, o Espírito Santo traz todo o esclarecimento. Nas palavras de Deus, encontrei uma senda de prática. Não importa a situação em que me encontre, devo manter a submissão diante de Deus. Primeiro orar e buscar a verdade. E depois mostrar minhas ideias aos irmãos para buscar e comunicarmos juntos. Mesmo que eu pense estar certa, tenho de negar e renunciar a mim mesma. Escutar mais as opiniões dos meus irmãos e ver o que é mais alinhado à verdade e benéfico à igreja. Em uma reunião após aquela, eu me abri para os meus irmãos revelando a minha corrupção. E pedi desculpas pela forma como eu os tinha magoado e constrangido. Eles não fizeram alarde algum, mas se abriram comigo. Senti um grande peso saindo de dentro do meu peito. Em discussões de trabalhos posteriores, eu pedia aos outros para expressar seus pontos de vista. E quando sugestões apareciam, nós comunicávamos até chegar a um consenso. Aos poucos, meus irmãos pararam de se constranger. E a atmosfera em nossa cooperação se tornou harmoniosa. Graças a Deus. Graças a Deus. Um dia, eu estava discutindo com uma irmã que era minha parceira. Ela disse que tinha escrito uma carta aos líderes sobre alguns problemas da igreja, contando sobre as dificuldades que tivemos nos deveres e como as tínhamos vivenciado. Ao ouvir isso, meu caráter arrogante se mostrou mais uma vez. Eu pensei, já basta conversarmos nas reuniões. Não é preciso escrever uma carta. Eu já estava prestes a refutá-la, mas lembrei que eu tinha sido arrogante no passado. Sempre quis que os outros me ouvissem em tudo. Por isso, meus irmãos se sentiram constrangidos. E eu não vivia a semelhança humana. Orei a Deus e neguei-me a mim mesma. Não queria viver sob meu caráter arrogante. Tinha de praticar a verdade. Amém. Depois disso, percebi como foi bom aquela irmã ter assumido a responsabilidade de comunicar sobre a obra aos nossos líderes. Então eu não deveria impedi-la, mas ajudá-la a redigir bem aquela carta. Quando percebi isso, meu tom melhorou e pude me comunicar com ela sobre os problemas da obra.
e ouvir mais os pontos de vista dela. Em alguns momentos, eu a achei um pouco equivocada, mas me refreei de julgá-la às cegas. Decidi que eu deveria buscar antes de falar. Foi quando descobri que ela tinha abordado alguns assuntos sobre os quais eu nunca tinha pensado. Eu me senti um pouco envergonhada. Vi como eu tinha sido incrivelmente arrogante, sempre sufocando os irmãos para que não desempenhassem sua parte no dever. Na verdade, todos tinham pontos fortes. Se eles não estivessem trabalhando comigo, eu nunca teria conseguido cumprir os deveres sozinha. É verdade. É verdade. Depois daquilo, resumimos juntas os problemas. E após passar a carta a limpo, nós a enviamos. Ao realizar nossos deveres depois disso, sempre que meu caráter arrogante aparecia, eu orava a Deus e renunciava a mim mesma, discutindo e comunicando mais com os outros. Nossa cooperação melhorou muito. E me senti muito mais calma e aliviada. Senti que cumprir o meu dever era muito bom. Uma pessoa arrogante como eu mudar um pouco que seja foi o resultado de experimentar o julgamento e o castigo de Deus. Graças a Deus. Graças a que um Deus. caráter arrogante É não pode ser verdade. mudado. É A verdade. mudança é possível por meio da busca pela verdade.